pessoal, meu nome é Lopes, sejam bem-vindos a este meu canal. Mudando um pouco de assunto sobre os modismos e expressões espanholas, eu acho que seria interessante falar um pouco sobre as fronteiras espanholas. A Espanha não tem somente fronteira com a França, mas também tem fronteira com a Inglaterra e com o Marrocos. Muita gente pode dizer, como é que a Espanha tem fronteiras com a Inglaterra, se os dois países estão separados pelo Oceano Atlântico, sendo que a parte que corresponde à Espanha é mais conhecida como o Mar Cantábrico, mas não deixa de ser o Oceano Atlântico. Então vou explicar, vamos lá. Existe uma colônia inglesa chamada Gibraltar, que não deixa de ser simplesmente uma rocha situada num istmo, numa saliência da Península Ibérica, que está dentro do território nacional espanhol. E para explicar um pouco a origem de por que essa colônia está situada nesse lugar, eu precisaria voltar um pouco à história, mas eu não quero falar sobre a história espanhola de sucessões e algo mais. Então eu vou explicar somente por que ela está aí e qual foi a origem de tudo isso. Vou retroceder então até o ano de 1700, ano onde o rei Carlos II da Espanha faleceu sem deixar descendentes. E as casas reais dos Habsburgos e dos Bourbons reclamaram o direito de poder governar, de poder reinar na Península Ibérica. O simples fato de que um Bourbon fosse rei da Espanha não foi de agrado para a Inglaterra nem para a Holanda. Eles se uniram e invadiram o que hoje é Gibraltar, invadiram a rocha e com a desculpa de defender os seus interesses. Tudo isso terminou com a assinatura do Tratado de Utrecht em 1713, onde o rei da Espanha reconheceu o direito das forças conjuntas da Inglaterra e da Holanda permanecerem nessa rocha. Aí existe um pequeno truque que depois eu posso explicar. Voltando então ao século XX e falando sobre as muitas disputas que aconteceram durante todo esse tempo entre a Inglaterra e a Espanha, no ano de 1910, 1909 aproximadamente, a Inglaterra decidiu fazer uma fronteira, porque não existia muro, não existia porta, não existia nada. Eles levantaram uma la verja, la verja é uma cancela, não deixa de ser uma pequena cancela, como a porta de ferro de um sítio ou de uma palacete, para diferenciar a hegemonia de um país e de outro. Durante a ditadura espanhola, aconteceu que fecharam completamente, impedindo que as pessoas passassem de um lado ao outro. Por parte espanhola, colocaram cadeados e muitas coisas, baboseira, né? Mas porque se podia penetrar por outro lado, por via marítima, mas era um gesto político. Essa cancela ficou fechada até o ano de 1969. O isolamento de Gibraltar durante esse tempo era por terra e
provocou muitos problemas econômicos, tanto para um país como para o outro. Até, como eu disse, até 1969, quando foi aberta a cancela e foi permitida o passo das pessoas, dos automóveis, de um lado para outro. E qual é o interesse da Inglaterra em manter uma colônia nesse lugar? Primeiro, um interesse estratégico, porque pode controlar a entrada e saída de navios no mar Mediterrâneo. Segundo, interesses militares, porque dentro de Gibraltar, no Porto de Gibraltar, existe uma base naval onde é normal que muitos submarinos ingleses nucleares façam a manutenção nesse porto. Terceiro, interesses econômicos. E quais são esses interesses? Gibraltar tem uma população de 31 mil habitantes, mas também tem 31 mil sociedades inscritas dentro de Gibraltar. Isso quer dizer que cada habitante tem uma sociedade? Não. O que quer dizer que muitas companhias que estão espalhadas pelo mundo, por motivos de fiscalidade, preferem ter a sua base em Gibraltar, porque praticamente não existem impostos. E finalmente o interesse político, porque a Inglaterra, que já perdeu muitas colônias, vai manter a hegemonia sobre essa colônia de Gibraltar até os últimos momentos. E quais seriam esses últimos momentos? Seria o resultado da separação do Reino Unido da União Europeia, coisa que nem a Escócia, nem a Irlanda e nem Gibraltar estão de acordo. E pode acontecer que Gibraltar ou seja novamente pertença à Espanha, ou pode que através de alguma jogadinha na ONU eles sejam o próximo pequeno país independente. Realmente os janitos, que são as pessoas que moram, os habitantes de Gibraltar, que são chamados janitos, muita gente fala gibraltarinho, mas é normal que eles sejam janitos. Eles nunca quiseram pertencer à Espanha, claro, nunca quiseram pertencer à Espanha porque eles estavam debaixo da proteção da Inglaterra. E uma vez sendo um pequeno país independente num lugar tão estratégico, possivelmente eles seriam a joia da coroa de para países como a própria Espanha ou para o Marrocos. Já houve 2 plebiscitos para que os janitos eles decidissem se queriam voltar a ser espanhóis. As 2 vezes o resultado foi maioria absoluta que eles queriam continuar sendo ingleses. Mas apesar disso, muitos janitos têm a sua residência dentro de território espanhol, por motivos importantes, que seriam 2, apesar de outros mais que não têm muita importância. Primeiro, não existe já terreno livre para poder construir casas em edifícios em Gibraltar. E segundo, porque os janitos têm um sistema fiscal que tem uma vantagem sobre os espanhóis. Eles quase não pagam os impostos, apesar de terem a sua moradia em território espanhol. O problema também da falta de terreno, para vocês terem uma ideia, o único aeroporto de Gibraltar, ele é atravessado por uma estrada ou por uma avenida. Eu já estive lá e eu sei que aquilo não é uma estrada, mas sim uma avenida. E quando o aeroporto vai funcionar com a chegada ou saída de aviões, eles devem fechar o trânsito,
durante os minutos necessários, os aviões aterrissam e decolam, e depois a avenida continua funcionando para os automóveis. Existe uma teoria, um dito popular, uma crença que os ingleses sempre comentam, que é: os únicos macacos soltos que estão em estado livre na Europa estão em Gibraltar. Eles estão na rocha, no penhão. E os ingleses dizem que enquanto existirem macacos no penhão, a Gibraltar sempre será uma colônia inglesa. E o penhão tem o truque, né? Quando foi assinado o Tratado de Utrecht, Gibraltar foi cedido aos ingleses e aos holandeses, apesar que posteriormente os holandeses abandonaram Gibraltar e ficaram somente os ingleses residindo. O que o rei concedeu aos ingleses, o rei da Espanha concedeu aos ingleses, foi somente o uso do porto e da cidade. Não tem nada escrito no Tratado de Utrecht onde eles cedem o penhão para uso exclusivo dos ingleses. Mas os ingleses, muito inteligentes, deixaram passar o tempo e durante a Segunda Guerra Mundial eles aproveitaram o penhão, a rocha, e perfuraram dentro desse penhão 57 quilômetros para poder, eles dizem que para poder guardar armamento, munições e qualquer outra desculpa que dura até agora. Então, chegando neste ponto, eu espero que essa explicação tenha servido pela curiosidade de alguém. Se esse alguém foi você, eu agradeço de coração. Mais uma vez, eu peço, cuídense por favor. Chaito.